sejam bem-vindos a esta live em que vamos tratar esquematicamente das paixões humanas. Esse tema é fundamental dentro do contexto das obras de arte, sob o ponto de vista das artes dramáticas, não necessariamente, vamos dizer, das artes narrativas, não é? Porque ele subentende a ação humana. Não é? Então, para que a gente compreenda a ação humana e, portanto, compreenda o jogo das ações humanas, né, nas narrativas, é bom que a gente tenha claro essa teoria das paixões, desenvolvida pelo Aristóteles e também depois por São Tomás de Aquino, para que a gente compreenda melhor os móveis, os motivos das ações, né, das personagens e mesmo, por extensão, da nossa vida. Eu já tratei isso extensamente no curso A Arte do Ator, exatamente porque esse me parece um dos pontos fundamentais na teoria do trabalho do ator para as pessoas comuns, vamos dizer assim, ou seja, para os não atores. Não é? O curso Arte do Ator foi pensado para todos, não para atores especificamente, e trata exatamente da questão da ação do ser humano, não é? Que é o que está, como diz Aristóteles, no eixo da obra dramática. Muito bem, Tomás de Aquino diz que toda ação ela visa um bem. Então, toda ação humana, na verdade a gente pode dizer que toda ação em geral, as ações dos animais também, mas como nós estamos pensando aqui na ação humana, vamos nos restringir a ela. Toda ação, ela depende, vamos dizer assim, ela é uma consequência, ela é um efeito, de outra maneira, de outro modo de dizer, de uma apreensão de um bem. Então, a primeira coisa que a gente deve entender com clareza é que não existe ação gratuita, no sentido de sem sentido. Toda ação ela tem uma finalidade, e essa finalidade é um bem, ou a gente até pode dizer de uma forma mais ampla, é algo que é apreendido pelo sujeito como um bem. Então, as ações devem ser compreendidas em relação com os diversos bens possíveis, né, que um ser humano pode almejar, pode desejar. Então, paixão aqui, pathos, passio em latim, não é? Significa receber a ação de algo. Né? Quer dizer, uma paixão não é algo que você faz, uma paixão é algo que você sofre. Né? Pathos, em grego, é sofrer. Então este é o primeiro ponto, é que o amor é esta primeira paixão, na verdade o amor é a paixão fundamental. Todas as outras paixões derivam e relacionam-se com o amor. Claro, a gente hoje em dia quando pensa amor, pensa no amor romântico e não chama amor, por exemplo, o desejo de um bolo, não é? Ou o desejo o desejo sexual, às vezes a gente chama de amor, né? E às vezes não.
Mas, de forma geral, Tomás de Aquino diz que o amor é exatamente essa imutação, vamos dizer assim, da alma por um objeto que é captado como um bem. Então, eu só amo aquilo que é um bem para mim. E todos os outros movimentos que a gente chama de paixões decorrem dessa primeira captação de algo como um bem. Então a gente poderia dizer que a primeira paixão é o amor, não é? Que é um movimento, vamos dizer, imanente da alma, não é um movimento ainda em direção ao objeto, não é? Você ainda não está agindo, você está simplesmente padecendo uma paixão, né? Então você percebe um objeto como um bem e isto gera amor em você. Você ama este objeto. Então já há uma, vamos dizer assim, uma modificação na sua alma decorrente da apreensão desse objeto. Se esse objeto é corporal e corresponde às necessidades, vamos dizer assim, físicas, basicamente, né, comida, bebida e sexo, né, e vamos dizer assim, um prazer físico, né, um bem-estar, né, no sentido de que você ama uma condição de temperatura, você ama o calor, né? E você busca, portanto, um bem-estar físico, né? Ele é connatural, vamos dizer assim. Esse bem que você busca, ele está adequado à sua natureza, né? Surge imediatamente, agora sim, uma nova paixão, que é o que os medievais chamavam de concupiscência. Não é? Então a gente chama de desejo. A concupiscência é um movimento corporal em direção a este bem, né, amado. Então, e aí você vai ter essa diferenciação entre as potências humanas e animais, que são as potências do concupiscível e do irascível. Então, quando você vê um bolo, eu sempre cito o bolo, parece que eu gosto muito de bolo, mas não é algo que me toque particularmente. Mas enfim, você vê o bolo e você o ama, ou seja, você volta-se para ele como um bem apetecível, né? Você faz agora um movimento em direção a ele. Esse movimento é o movimento da concupiscência. E quando você o alcança, quando você come o bolo, né? Você agora o bem que estava distante se torna presente ao seu paladar, no caso, não é? Você repousa nele e você tem, portanto, um prazer. Não é? Então aqui nós temos a primeira trindade aí de paixões, que é o amor, no caso corporal, o amor por um objeto corporal, por um objeto dos sentidos, a concupiscência, que é o desejo, ou seja, você consente neste amor, não é? E se move em direção ao objeto desejado, e a posse desse objeto, que agora é um repouso, não é mais um movimento. Você repousa nele, e este repouso é o prazer. Então temos aqui três paixões: amor, concupiscência e prazer. As paixões opostas, não é?
É o ódio, ou seja, você odeia aquilo que fere a sua natureza. Aquilo que... Enviar a sugestão para participar. É que eu estou vendo aqui que no celular apareceu uma mensagem. Quando você capta um objeto como um mal e não como um bem, ou seja, como algo que é contrário à sua natureza, de que maneira for, você odeia, você afasta, você primeiro odeia, ou seja, ao contrário do amor que te predispõe, que te abre, vamos dizer assim, né, ao objeto, que prepara o desejo, ou que é um aspecto inicial do desejo, você também pode dizer, o ódio te repugna, faz com que você sinta repugnância pelo objeto, né? E você se afasta dele. Então, você tem um movimento de... a gente pode dizer de afastamento, né? Que é contrário à concupiscência. E você repousa quando você elimina a possibilidade desse mal, não é? Você... Enfim, algo te é oferecido, você vê algo que te repugna, aí você afasta-se disto, ou seja, ao contrário do concupiscível, você se afasta, e quando você tira este objeto do seu horizonte, você repousa também nesse afastamento, né? Agora, quando você deseja afastar-se e não o consegue, ao contrário do prazer que você tem repousando no objeto, você vai ter aqui a dor. Então a dor é quando você... a paixão, que corresponde ao sofrimento de um mal presente. O prazer é a alegria ou o deleite de um bem presente. A dor é o sofrimento de um mal também presente. E aqui nós temos as paixões básicas, que são as paixões do concupiscível, não é? Agora nós vamos ter mais um grupo de paixões que estão relacionados agora ao chamado apetite irascível, não é? Então, os objetos também podem ser objeto de desejo, podem ser um bem para nós, e entretanto não são um bem fácil, um bem que você adquire imediatamente ou com pouco esforço, não é? Para estes, nós temos esses movimentos que nós já expusemos, né? O amor, concupiscência, prazer. Ódio, afastamento, né? E dor no caso do objeto estar presente a você, né? No caso dos bens, como diz São Tomás, árduos, aí não basta o movimento do concupiscível, porque ele é frágil. É necessário que haja uma outra potência que mantenha-se, vamos dizer assim, que enfrente a dificuldade da obtenção desse bem, né? E aí nós temos, em primeiro lugar, né, nós vamos ter a esperança. Se você vê, você capta um bem árduo, né? De difícil obtenção. Se você pode, por exemplo, você quer ser músico,
Você quer tocar piano e você vê que aquilo é muito difícil de realizar, não é? Então, para realizá-lo, você não basta o puro desejo, o puro concupiscível, ir lá brincar nas teclas do piano, não é? Isso não é tocar piano. Então você precisa de uma perseverança, de um trabalho árduo que é alimentado, vamos dizer, pela paixão da esperança. Se você tem esperança de um dia tocar bem, não é? Você faz o trabalho necessário, você estuda ao longo dos anos, várias horas por dia. Então a esperança é a paixão relacionada aos bens difíceis. A realização, quer dizer, quando você repousa nisso, você alcançou o seu objetivo, aí você repousa nele e também isto te dá prazer ou deleite. As paixões contrárias disso é quando você percebe um mal terrível, árduo, né, que é grande. Não é um pequeno inconveniente, mas você capta uma ação ou um objeto como árduo. E aí você sente, ao contrário do desejo do objeto, você quer fugir, você sente temor, né? E esse temor, assim como a esperança, ele se contrapõe à esperança, o temor também é de um mal futuro, não é? Você teme alguma coisa que vai acontecer e a qual é difícil evitar. E aí você tem duas possibilidades. Você pode, de novo, com a coragem, enfrentar esse mal, ou você pode fugir, né? Você pode também, através de uma paixão mais forte, vamos dizer assim, você correr, né? Então se há um mal futuro que se apresenta, você teme. Se há um bem futuro que é de difícil alcance, você espera. Se esse bem futuro não pode ser alcançado, você conclui que não há possibilidade de alcançá-lo, aí a paixão que se instaura é a desesperança. Você poderia também chamar de desespero, né? A desesperança. E se, por um outro lado, o mal futuro, não é? Não pode ser evitado, você sente a tristeza, que é a paixão relacionada a um mal presente, né, que te acabrunha, vamos dizer assim. Então são essas as paixões básicas, vamos dizer, as paixões principais da alma humana. E todas elas, como a gente dizia, são tem por raiz o amor, né? Então, quando você ama um bem fácil de alcançar, vamos dizer assim, né? Você tem um movimento em direção a ele, que chama-se concupiscência, e você tem o prazer, né, de fruir desse bem. Né? Depois, quando você tem um mal também, vamos dizer, fácil, no sentido de não ser um mal terrível, forte, de difícil
afastamento, não é? Você tem você tem o ódio, quer dizer, algo que repugna este mal. Você tem o afastamento. E se você tem que sofrer este mal, você tem a tristeza, não é? Depois, quando você tem um bem árduo que se apresenta, de difícil alcance, não é? Você pode ter, de novo você tem o amor por isto. E aí você tem a esperança, que é a paixão por um bem que você vê como realizável, como alcançável. O movimento, a força, né, a ação necessária para alcançar esse bem. E por um outro lado, se há um temor, ou melhor, se há um mal forte, você tem o temor, que é contrário do amor, e você tem ou a fuga, não é? Ou o enfrentamento deste mal, que também é a virtude da coragem que te dá. Não é? E por fim você tem ainda mais uma paixão, que é a ira. Não é? A ira é o desejo, ela é intelectual, racional. A ira é o desejo de vingar-se de um sujeito por um mal realizado. Né? Então ela tem algo a ver com a justiça. Então quando a ira é positiva, vamos dizer assim, ela pretende vingar-se de um mal captado, feito por alguém. Né? Então você castiga. A ira é a paixão que leva à justiça, ao justiçamento, a você realizar uma ação de vingança, mas não necessariamente de uma vingança que viria de um ódio corporal, irracional, mas que vem do ódio a um ódio, vamos dizer assim, universal, um ódio à ação, à má ação realizada, não é? E, portanto, uma ira, um movimento que busca um equilíbrio, busca uma justiça, não é? Então, se você pegar estas paixões, não é? Quer dizer, no fundo é você tentar compreender, para compreender a ação de um homem, é necessário você entender qual é o bem que ele visa com aquela ação. Né? Concluindo, toda ação visa um bem. As ações naturais visam a bens naturais e não são injustas, vamos dizer assim, e nem más. No caso do ser humano, o que acontece é que existem paixões que a gente pode chamar de não naturais, no sentido de que elas não correspondem a um desejo do organismo físico, ou mesmo psicofísico, mas há um objeto que é concebido pela razão, né? Pela razão aliada ao mundo corporal. Então, por exemplo, todos os vícios, a cobiça, que seria a mãe dos vícios, né? Você desejar algo que, vamos dizer assim, você vê como um bem, mas que não corresponde a uma necessidade orgânica, e sim a uma escolha existencial, vamos dizer assim. Né? Então, o sovina, né? Ou mesmo bens corporais, como o desejo venéreo, desejo sexual, não é? E na medida em que ele ultrapassa a sua finalidade orgânica, natural, não é? Ele começa a ser um desvio. Ele vem da mente, ele vem da sua concepção
da sua do seu pensamento, da sua concepção de um desejo, ou melhor, de um prazer, não é? Que não é pedido pelo corpo, mas pela alma, pelo psiquismo. Então todos os vícios, se você pegar as comédias, não é? Você vai sempre ver personagens que têm um desejo não natural, um amor não natural, né? Um amor que vem, vamos dizer assim, da razão humana. Né? Nós não falamos aqui porque transcende o conceito de paixão propriamente dito, né, dos amores mais altos, o amor de amizade e o amor por Deus, que também são amores de um bem apreendido. Porém, este bem, ele não é corporal. Este bem é espiritual. E, portanto, esses também a gente chama isso de amor, mas o movimento em relação a eles não é do concupiscível, mas do que o São Tomás chama de apetite intelectual, ou seja, da vontade. Então também a vontade, o amor a Deus, aí corresponde a uma apreensão, por mais vaga que seja, deste objeto. Então o que a gente deve reter de tudo isso, simplificando, é que primeiro vem a apreensão de algum bem, né? E segue-se a essa apreensão do bem um movimento em direção a esse bem. E quando esse bem é alcançado, você tem um repouso no bem. E no caso corporal você tem um prazer e espiritualmente você tem uma alegria, né? Que é unir-se a algo que te é connatural, que te é semelhante de alguma forma, né? E que te aperfeiçoa. Você ama aquilo que aperfeiçoa o teu próprio ser, seja na linha corporal, não é? Quando você se alimenta, isto aperfeiçoa teu corpo, seja na linha espiritual, quando você ama a Deus, isto atualiza em você dimensões da tua personalidade, do teu ser, que não podem ser atualizadas de outra maneira, né? Quer dizer, essa união com Deus é uma participação do próprio Deus, do ser do próprio Deus, e isso te torna melhor, isso te aperfeiçoa. E, ao contrário, quando você capta algo como um mal, você foge dele, porque isto vai te tornar menos você. Seja vai te causar uma doença, uma fraqueza, seja vai te causar uma anomalia, uma doença de ordem espiritual ou psíquica. Então, por hoje era isto. Eu peço desculpas pelas tosses durante a live e por alguma confusão aí, porque a minha mente não está suficientemente desperta por causa dessa gripe que me tomou. Fiquem com Deus e até a próxima.